Abelhas Caatinga. Olá, sou Gilvan. Jornal do ABC, número 130. Na última edição desse quadro que eu criei, eu falei da apicultura, fiz um levantamento. E a meliponicultura? Bom, como a gente conhece hoje, com esses conceitos, meliponar, meliponicultor e meliponicultura, o que é isso? Meliponar é o espaço. Meliponicultor, quem pratica, e meliponicultura, a atividade em si. Ela é nova. Ela está completando aí, não sei a data que foi definido isso, mas foi o Paulo Nogueira Neto, no ano de 1953, quem lê os trabalhos dele vai encontrar referências a respeito desse fato. Então, é uma atividade nesse conceito nova. Aqui eu já vou deixar um print. Esse print é um coletor de mel. É um achado da civilização antiga, que a sua origem quebra inclusive aquela história que a gente vê nos livros de história, só que eu não sou muito chegado à história. Nem história com E, nem história com H, nenhum dos tipos. Mas o homem tinha chegado aqui ao continente pelo Estreito de Bering. Não impede que ele tenha chegado lá na parte norte. Mas aqui na América do Sul pode ter sido diferente. Porque a Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, sul do Piauí, há registros de 100 mil anos, a presença do homem ali. Ou seja, antes era 50 mil, antes que o homem só tinha vivido aqui há 5 mil anos. 5 mil anos para cá, isso já é jogado por terra. Portanto, não se sabe de fato quando foi a pintura rupestre, mas coletor de mel é bem antigo. Então a relação, então a gente pode, a partir daí, traçar um entendimento de que o homem está aqui. Então a gente pode ter um entendimento que o homem lidando com as abelhas, que pode ser meliponicultura, não com esse conceito, mas as abelhas neotropicais, as abelhas neotropicais, as abelhas indígenas, é assim que é tratado, também é milenar. Bom, vamos reportar quanto à criação. Quando os portugueses chegaram aqui, os espanhóis ocuparam todo o continente, depois teve chegada de presença de outros europeus, e eles observaram que esses nativos, essas pessoas daqui, já lidavam com as abelhas, pelo menos para coletar mel, mas criava abelha, um pedaço de madeira, de caules que eles tiravam, e até relato que eles arranchavam ali, as extremidades eles fechavam com barro, às vezes um pedaço de rocha, uma pedra, outro pedaço de pau. Era uma coisa muito primitiva, tirava da maneira mais primitiva possível. Inclusive em algumas etnias era comum eles comer tudo que encontrava, abelha, consumir com pólen, com mel, com as crias. Então isso são relatos. E o nome cortiço, que é o cortiço mesmo, deriva também de uma planta lá da família dos Carvalho. Deixa o nomezinho dela aqui, que é feito cortiço. Lá na Europa ele já criava, lembra? Se a gente está 100 e poucos anos, 100 anos atrás vamos pensar, da apicultura moderna, a meliponicultura, de fato, ela começa a conhecer, que eu falei aí, na década de 1950. Mas a gente tem que entender que os povos que viviam mais junto à América Central, vários países ali da América Central, da América do Sul ainda, e também da América do Norte, 3 civilizações muito conhecidíssimas, que tinha cidades, tinha estradas, tinha agricultura fazendo inclusive curva de nível, fazendo também vários tipos de atividade, irrigação, como os Azteca, Incas e Maias. Essas civilizações, elas já criavam abelhas, inclusive não só abelhas, tem aqui uns prints para vocês, não só as abelhas do gênero Melipona, mas de outro gênero, das Trigona e Escapotrigona, em objetos de cerâmica. Então já tem essa criação. Portanto, o que a gente tem que entender? Quando o cara vem dizer, qual é o marco da meliponicultura? Com essa denominação, 1953. Para trás, conhecia a criação de abelhas,
abelhas nativas, que alguns chamam abelhas sem ferrão, mas tenho que esclarecer, aqui no meu papel de biólogo, de conhecedor, que essas espécies têm ferrão, só que os ferrões delas são atrofiados. Lembrando que o ferrão é um órgão da casta operária. É atrofiado, não é funcional, não tem glândula de veneno. Por evolução, foi surgindo, até que surgiu indivíduos, por questão de necessidade, por questão de outros, diria que outros meios. Bom, para a gente entender que essa atividade, que na verdade, meliponicultura, não chamada assim, não com essa denominação, é antiguíssima, antes da presença dos europeus aqui na América. Eu sei, de onde veio esse povo, que você já falou em alguns momentos, que nossa origem é na África, principalmente onde é a Nigéria, a Etiópia. Olha, alguns registros mostram que há 120 mil anos, essa abelha já, o ancestral dela é de 120 milhões de anos. Teve uma crise, muitas secas, período de seca muito prolongado na África, e muitos se lançaram ao Atlântico em busca de alimento. E provavelmente essas pessoas atravessaram, que é um registro que São Raimundo Nonato já tem um registro foi encontrado, material que em estudos de arqueologia, antropologia e entre outros, e entra um trabalho de química, marcação, datação, de 100 mil anos. Tá? Isso é estudo. Aí quem quiser contestar, conteste contra a ciência, contra os pesquisadores, no meu papel aqui. Mas esses nomes que a gente conhece, nomes populares, todos esses nomes populares, não ser nome inventado, criado lá para cá, não sei que escreve errado, desrespeitando o nome do cientista, muito cientista por acaso, muita gente faz isso, mas Mandaçaia é nome indígena, Munduri, nome indígena, Borá, Quiúba, Uruçu, que são vários tipos, Jataí, Jati, e vão pegando mais nomes que vocês, por acaso, não vou lembrar de todos, Arapuá, Sanharol, todos esses nomes, e raríssimos nomes populares das abelhas, eles são nomes não das línguas que havia que os nativos falavam, que era a língua falada. O que aconteceu é que apenas não tinha uma língua escrita, de fato. Tinha as pinturas rupestres, que nós conhecemos aqui mesmo, eu estou em Petrolina, em Rajada, que é um dos distritos de Petrolina, tem pintura rupestre. Eu subi mais, saí de lá e subi o Rio São Francisco, no caso Sobradinho, Casa Nova e outros municípios aqui baianos, é possível encontrar esses registros. Tá? No município que eu nasci, a gente conhece, tem um local chamado Letreiro, lá tem as pinturas rupestres, já fui até lá, lamentavelmente foi destruído quase tudo. Tem vários vestígios de civilizações que viveram bem antes, e esse pessoal, sim, eles trabalhavam, eles mexiam, eles eram uma fonte de alimento às abelhas, produto das abelhas. Lembrando que data dos hindus, de africanos, que mais ou menos 6 mil anos, 6 mil anos e meio, já faz que ou mais, até 5 mil anos antes de Cristo, 4.400 anos antes de Cristo, ele já mexia, já pegava o mel e outros produtos das abelhas para usar como alimento e usar também em determinadas terapias, ou seja, tratamento. Então, mas lá é o caso lá também tem abelhas neotropicais, mas lá é mais as abelhas do gênero Apis. Mas voltando aqui para a América, também é um registro de muito antigo, que essas civilizações que eu citei já trabalharam essas abelhas. Então não dá para você ter um marco, tudo é relativo, ter um marco histórico por enquanto, e dizer, olha, a meliponicultura, a meliponicultura começou lá no século XIX, não sei, na primeira, na segunda metade, ou na metade mesmo, ou no século XX. Não, com essa denominação que nós conhecemos, sim. Agora, com o que a gente tem, com o que a gente sabe, com os achados, com os estudos, é algo muito antigo, tá? A base é que eu falei, lá do coletor de mel, que está na Serra da Capivara, tá? É uma pintura rupestre. E o que é que eles... Quando a gente pensa nas pinturas rupestres, o que a gente tem de entendimento? Eles faziam aquilo ali justamente para retratar, registrar o que havia naquele local onde eles habitavam. A gente lembra
Tem que lembrar que eram civilizações, muitas delas, mas tinha muitos grupos que eram nômades. Habitavam um local. Quando esse local perdia sua capacidade de fornecer alimento, viviam da caça, da pesca e da coleta, tá? Ou seja, do extrativismo, eles se deslocavam para outros locais. Então é um entendimento que nós temos que ter. Quando o pessoal fala, não é por acaso que a maioria dos grandes cientistas, eles tratam como abelhas indígenas, porque tem toda uma relação, como eu falei, a nomenclatura popular, os nomes que nós conhecemos, mais nomes, você for buscar, e tudo, esses nomes não tem lá não tem na Europa, não tem na Ásia, não tem na África, não tem na Oceania, só existe aqui mesmo na América, são nomes dados pelos nativos. Então entenda, é uma atividade muito nova e por isso a gente ainda atravessa muitas coisas. Tenho que deixar aqui bem claro que talvez numa década para cá, até por conta do advento desse crescimento das redes sociais, chamadas mídias digitais, também tem aí estudos já mostrando a problemática que isso tem gerado, vem gerando e está se acentuando, ficaram mais conhecidas as abelhas. Hoje você abre vários, na verdade, canais aí, YouTubes, você vê falando, da torta e à direita de todo jeito, vê falando sobre as abelhas nativas. Virou um comércio desenfreado, isso é fato. Inclusive tem reportagem já tratando desse tema e tudo. Toda hora sai, está nas mídias, nas televisões, canais abertos, essa grande imprensa, teoricamente. Mas também existe esse perigo, esse medo, tá? Então uma coisa que eu tenho que deixar aqui registrado, porque é um vídeo que eu queria falar sobre isso. E a gente pensar, refletir sobre as nossas abelhas. Só uma frase bem emblemática, perguntaram de Arquer como salvar as abelhas. Ele foi muito, não vou nem dizer tudo que ele falou, o entendimento dele foi salvar as nossas florestas. E ele foi um dos grandes, também de certa maneira o Paulo Nogueira Neto, que estimularam a formação de parques ecológicos, de reservas naturais, para que justamente isso é o que deve ser defendido, um número de organismos vivos não fosse extintos. Certamente, muitos já foram. Aqui a Caatinga mesmo já foi destruída em muitas regiões, tem áreas que tinha um microclima endêmico local, também foi destruído. Assim como todos os biomas, a Mata Atlântica não tem mais 5% da sua originalidade. O que tem muito é plantio, é reflorestamento, inclusive com plantas exóticas, algo bem de longe. Então, era isso que eu quero, como disse, aqui só pontuar essa questão da meliponicultura, que do ponto de vista, como eu falei, das 3 palavrinhas mágicas, meliponário, meliponicultor e meliponicultura, isso aí é novo. Isso aí é do meados do século XX. Agora, quando a gente pensa no contexto mesmo, se for fazer um levantamento, aí é bem mais antigo, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Espero que vocês entendam e quem tiver mais curiosidade e perguntas, o contato está na descrição do vídeo.